Muito boa noite a todos. Nesta terça-feira, dia 10 de maio, nós estamos recebendo mais uma vez o companheiro Adriano Giacomelli, do Paul of Tarsus Spiritist Society, aqui mesmo da região de Vancouver. E o Adriano vai conversar conosco hoje, trazer algumas reflexões sobre a parábola do bom samaritano. Bem-vindo, Adriano, mais uma vez. A nossa companheira Vanessa, que está aqui, vai fazer a leitura da página inicial, seguida da prece. Boa noite a todos. Eu vou ler uma passagem do Fonte Viva, passagem 119. Eia agora vós que dizeis amanhã. Tiago. Agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido, a dificuldade estará maior, a moléstia terá ficado mais grave, a ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida de extensão. O problema talvez surja mais complicado. A oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa no porvir. A palavra útil, pronunciada sem detença, será sempre uma luz no quadro que vives. Se deseja ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora, para que a bênção de teu concurso fraterno responda às necessidades de teu irmão, com a desejável eficiência. Não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenhas na expectativa inoperante. Quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. Eia agora, diz-nos o Evangelho da palavra apostólica. Adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar ao Senhor. Possamos, então, neste momento, estarmos unidos em um só pensamento, em uma só palavra, em uma só vontade, que é a vontade de nos melhorar, a vontade de diminuir um pouco a cada dia os nossos vícios, que nos conectam com aqueles que ainda estão no caminho da ignorância. Pedimos, Senhor, coragem para sabermos os nossos vícios, as nossas falhas, intimamente, aceitá-las, para que assim possamos melhorar verdadeiramente e seguir sempre com o Senhor. E assim, Senhor, estamos nos protegendo de todas as influências malévolas que ainda estão ao nosso redor, pois este é um planeta de expiações e provas. Rogamos, Senhor, a proteção de sempre e a coragem de fazermos o melhor todos os dias. Que assim seja. Com você, Adriana. Obrigada, Adriano. Então tá bom, Aline, obrigado. A mensagem já do início já tem muita coisa relacionada, né, com o que nós vamos falar hoje, que é sobre a parábola do bom samaritano. Essa parábola ela está no Evangelho de Lucas, né, dos evangelhos sinóticos é o único evangelho que traz essa parábola. E quando nós estávamos pensando, né, no que falar, é importante lembrar que Jesus, naquela época, ensinava por parábolas para quê? Para que o entendimento ficasse mais claro,
né, para a grande maioria das pessoas que não tinha condições, não sabia ler, né, não tinha acesso às escrituras, a Torá, né, ou seja, o código, né, guia dos judeus. Desde a época de Jesus, então, esses ensinamentos, na sua profundidade, nós vamos entender o quão profundo é essa específica parábola, né? E quando a gente fala isso, é importante trazer algum aspecto histórico para tentar entender o contexto, né? Os ensinamentos de Jesus na cultura judaica naquela época, né, quais eram os valores, como é que se entendia, qual era o nível de conhecimento, né, mesmo dentro da cultura judaica, sobre Deus, né, enfim. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre alguns pontos históricos que vão engrandecer ainda mais os ensinamentos do Mestre Jesus. Era a época de Páscoa, e todo judeu, naquela época, deveria se deslocar até Jerusalém no mínimo 3 vezes por ano, né? Então, Jesus decidiu, então, ir com os discípulos até Jerusalém. E para fazer esse deslocamento, em torno de mais ou menos 170 quilômetros, tá? Sem avião, sem trem, era feito a pé. E Jesus fez um pedido para que, então, eles fossem até lá pela Samaria. E aí o espanto, né, dos discípulos, por quê? Porque a Samaria, os samaritanos, né, eles eram considerados, vamos chamar assim, inimigos. Se a gente fosse trazer nos dias de hoje, é como se fosse os judeus e os palestinos lá, né, naquela região. Então, eles não eram amigáveis, né? Eles, vários judeus foram mortos na Samaria, vários samaritanos foram mortos na Judéia. Então, não existia, né, um relacionamento pacífico entre eles. Mas Jesus disse, eu preciso ir até Jerusalém e quero ir pela Samaria. E aí já, né, se criou, né, uma certa preocupação. E aí João, o discípulo João Evangelista, decidiu, mestre, eu gostaria de ir na frente, então, para tentar achar hospedagem para o senhor, né, para quando chegar, então, a viagem, a gente não vai conseguir fazer a viagem sem ter um repouso, né, sem ter um descanso. E essa tradição de oferecer descanso, repouso, né, para os viajantes, que era muito comum na época, é uma tradição bastante forte, né, dentre o povo oriental. E foi João, então, né, para tentar achar uma hospedagem, né, para Jesus, né, no caminho até Jerusalém. João foi, e João voltou. E João, quando chegou, disse, olha, não conseguimos hospedagem, né, não temos hospedagem, o que era, então, considerado como, pela tradição da época, uma ofensa, né? Ou seja, como não oferecer hospedagem, né, para um viajante? E aí, Jesus optou em seguir o caminho, né? Vamos pela Samaria, né? E foram pela Samaria. Os discípulos tentaram, né, conversar com Jesus. Quem sabe a gente vai pela beira do rio, tem mais verde, né? Tem água, né? Enfim. Mas não. A Samaria é um trajeto bastante inóspito, bastante pedregoso, passando pelo deserto, sol, calor, só com os mantimentos que eles tinham, só com a água que ele tinha, sem local para repousar. E foram. E aí, seguindo essa viagem, né, de, como eu falei, 170 quilômetros a pé, com sol, com calor, com poeira, né? Finalmente,
eles chegaram, então, a Jerusalém. E aí, né, chegando a Jerusalém, o que que se espera, né? Olha, quando a gente chega de uma viagem, se espera alguém vai me oferecer, enfim, água, alguma comida, né, algum lugar para me repousar, descansar um pouquinho, né? Enfim, que seja. Nada disso aconteceu. E nisso vem um sacerdote. E aí é importante a gente comentar quem eram os sacerdotes, né? As pessoas, né? Os estudiosos, né? Os doutores da lei, né? Quem eram os doutores da lei na época? Eram fariseus que estudavam, então, a lei judaica, né? Desde pequenos, né? Então, interpretavam essa lei. E um doutor da lei veio até Jesus, né? E um tom de teste, de prova, né? Ele perguntou então a Jesus, né, o que eu devo fazer, né, para obter a vida eterna. Então essa foi a pergunta do doutor da lei para Jesus. Ou seja, poxa, não vai me oferecer nem água, nem um descanso e já vem me testar, né, nessa questão. E Jesus, então, respondeu para ele com outra pergunta, né, com outras perguntas. Onde está escrito a lei? Como você lê? Né? E aí, o doutor da lei, obviamente, respondeu. Disse, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E aí, Jesus respondeu para ele, faz isso, né, respondeste bem, faz isso, né, e viverá. E aí, continuando, só passar aqui. Continuando, o doutor da lei, né, ainda perguntou, faz isso, né? Isso estava na lei judaica, desde, né, descrito lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio e em Levítico. Se a gente for analisar a lei judaica, ela continha 614 mandamentos, né, para que os judeus seguissem. Aí desses 614 foram se enxugando para 10 mandamentos, e depois, né, Jesus, pelos seus ensinamentos, eles acabaram focando, né, colocando como principais dois, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, a resposta que o doutor da lei acabou trazendo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Isso está lá no Antigo Testamento. Não era uma coisa nova. Então, os autores da lei, eles sabiam isso. Né? E Jesus, habilmente, né, entendendo ali a situação que estava acontecendo, ele colocou, né? Respondeste bem, fazei isso e viverás. Fazei isso e viverás. E é importante a gente entender qual o entendimento dos judeus naquela época para esses dois pontos. Tá? Então, o que era amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua força? Né? Não se tinha naquela época um conhecimento entre mente e coração. O coração era o centro de tudo, né? Ou seja, não se tinha essa distinção. E aí, nesse ponto, o que os judeus entendiam? Que era através dos seus pensamentos, da sua inteligência, dos seus sentimentos, né? Das suas posses, inclusive, né? Ou seja, fazer o bem com aquilo que se possui, né? Financeiramente ou materialmente falando também. Né? Então, isso era o entendimento. Mas, porém,
na segunda parte, a segunda parte dessa resposta, né, o doutor da lei ainda não contente, né, com a parte que ele estava testando, né, Jesus, ainda teve a sequência da explicação, né, e a sequência da pergunta do próprio doutor da lei, que aí entramos na parábola do bom samaritano em si, né? E aí o doutor da lei perguntou a Jesus, mas, mestre, né, quem é meu próximo? E aí Jesus traz a parábola do bom samaritano. Nessa parábola tem vários pontos, né? Vou comentar ela, mas vários pontos importantes para a gente considerar a parábola e os ensinamentos de Jesus em torno disso. O que diz a parábola, então? Que um homem, né, indo de Jerusalém a Jericó, né, foi atacado por ladrões. Então, como eu havia dito antes, nós sabemos que todos os judeus deveriam ir a Jerusalém no mínimo 3 vezes por ano. Tá? Por quê? Porque eles tinham que visitar o templo. Nesse templo se entendia que Deus vivia ali, né? Então eles tinham que ir até lá no mínimo 3 vezes por ano. Tá? Então, esse homem estava vindo de Jerusalém, ou seja, estava voltando, né, dessa visita, provavelmente. E ele foi atacado, então, por ladrões. E nesse ataque ele foi roubado, ele foi agredido, ele foi deixado inconsciente à beira da estrada, sem roupa, bastante machucado, né, e foi abandonado ali. Então, veio a primeira pessoa, né, que foi, então, o sacerdote. Né? Então, nessa parte, o sacerdote, quem era o sacerdote? O sacerdote eram judeus, tá, que trabalhavam no templo. Eles, pela tradição, né, eles se preparavam, eles tinham estudo, eles precisavam ir até o templo e prestar o serviço, e depois disso eles voltavam para sua casa. A grande maioria deles morava na região da Judéia. E então o sacerdote, né, na parábola, estava também indo pelo mesmo caminho e encontrou, né, esse homem, então, caído. Né? E, olhando aquilo, ele simplesmente ignorou e passou adiante. Analisando o conhecimento que eles tinham na época, né, o estudo que eles tinham na época, esse sacerdote tinha conhecimento, né, dos mandamentos, dos 614, depois dos 10, enfim, né, dos ensinamentos ali de Deus. Mas simplesmente passou. Tomou uma decisão em passar. Né, ou seja, teve a escolha e seguiu. Depois disso, passou o levita. Quem eram os levitas? Levitas eram os ajudantes dos sacerdotes. Né? Ou seja, ele estava vindo atrás, deve ter pensado, poxa, se meu mestre passou aqui, que tem mais conhecimento, né? Enfim, e não fez nada, eu também não vou fazer, e vou passar. E seguiu. E por último, veio então o samaritano. O samaritano estava de passagem, viu aquele homem caído, decidiu descer da montaria dele, tratar, né, a pessoa, né, com óleos, enfim, né, dentro dos cuidados que ali existiam. Tá? Ou seja, nessa situação do que o homem se encontrava, obviamente ele
ele estava desmaiado, enfim, não podia falar, estava sem roupa, que eram formas de se identificar as pessoas naquela época, né? Pelo accent, pelo sotaque. Jerusalém era uma cidade de passagem, né? De muitos viajantes. Se identificava as pessoas da forma que elas se vestiam, de como elas falavam, né? Então, mas essa pessoa, como ela estava nua, enfim, não podia falar, não se podia se identificar, né? Mas o samaritano, mesmo assim, desceu, né? Pegou essa pessoa, colocou na montaria e levou até uma hospedaria à época. Lá nessa hospedaria, ele tirou parte do dinheiro que ele tinha, né? E deu ao dono da posada, dizendo: isso é por agora, se sair mais caro os cuidados com ele, na minha volta eu né, continuo, né, o pagamento, eu cubro o resto do pagamento. Então, analisando isso, tem alguns pontos que são importantes a gente considerar nessa passagem. O primeiro deles é com os próprios discípulos, que, imagina, foram na frente, caminharam, voltaram, tiveram que fazer toda a caminhada sem nenhuma hospedagem, o que era uma coisa contra os hábitos da época, né? Ou seja, Jesus, na cabeça deles, Jesus devia estar bravo com eles, certo? Ou seja, não ganhamos hospedagem, passamos por tudo isso, enfim, e agora ele me fala do bom samaritano, justamente dessa raça, né, que eles não estavam gostando, né? E, inclusive, os doutores da lei também não gostavam, porque eles eram, né, não se gostavam, não tinham nenhuma simpatia entre eles. Tanto que os samaritanos, eles tinham um outro templo, né? Na divisão das 12 tribos dos judeus, lá 700 anos antes de Jesus, 10 tribos ficaram na parte norte, então, e construíram um templo, né, lá na Samaria, e 2 tribos ficaram ao sul, que tinham o templo em Jerusalém, né, onde ali Jesus ficava, naquela região, certo? Então, eles não tinham, não se gostavam, não faziam questão nenhuma, né, de relacionamento, muito pelo contrário, quando às vezes essas situações aconteciam, eles se matavam, brigavam, enfim, tá? Então, quando Jesus traz o samaritano ali nessa passagem para o doutor da lei que estava ouvindo aquilo, imagina como era, né? Imagina como era receber aquilo, ou seja, você é judeu e está me falando que um samaritano, que é, entre aspas, o nosso inimigo, socorreu, né? Então, isso já é um ponto importante ali de se falar. E para os discípulos da mesma forma, ou seja, mais um ensinamento para os discípulos nessa passagem, né? Ou seja, não interessa, né? Não é por esse lado que a gente deve seguir. E aí, então, essa é a passagem do bom samaritano. E aí, seguindo, né, o doutor da lei, Jesus, então, pede, né, para o sacerdote, né, o doutor da lei, quem desses 3 se tornou próximo daquele homem caído? E aí o doutor da lei não respondeu ao samaritano, ele disse aquele que teve compaixão, né, da pessoa que estava em necessidade. Então Jesus respondeu para né, vai e faz da mesma forma. Vai e faz da mesma forma. Então, olhando isso, tendo a profundidade desse ensinamento, né, é importante
o que se tira dessa parábola, né? Alguns aspectos, obviamente, né? Quem sou eu? Em termos de conhecimento, eles sabiam, os doutores da lei, eles estudavam, eles não eram pessoas que não tinham conhecimento. Tá? Mas o que Jesus traz é, vai e faz. Né? Ou seja, aplique aquilo. E uma outra coisa é, nessa questão de quem é o próximo, os judeus, naquela época, se consideravam o próximo, a grande maioria dos judeus, obviamente, considerava o próximo aquele que era da mesma raça. Aqueles que não eram da mesma raça não eram próximos. Esse era o entendimento que eles tinham da lei naquela época, a grande maioria, não todos, obviamente, mas a grande maioria tinha esse entendimento. Então, o que isso traz? Traz que Jesus trouxe que não é isso. Não é a mesma raça ou só da mesma família. Isso é muito mais abrangente. Né? Isso traz para o nosso dia a dia pontos para que a gente reflita também. Ou seja, aqui no Canadá, por exemplo, né? Nós somos imigrantes aqui, pessoas de N etnias aqui, diferentes entendimentos de alguns pontos, comportamentos, hábitos. Então, uma oportunidade para que a gente reflita nesse sentido. Né? Ou seja, não significa que também, né, falando agora da questão dos doutores da lei, que todos eles tinham a maioria sim, mas nem todos. Iliel, que era avô de Gamaliel, que foi o instrutor de Paulo de Tarso, né, que era um doutor da lei, né, e ele tinha um entendimento diferente. Ou seja, que o próximo seria a todos, não só os judeus. Tanto que nessa cultura, não se tinha obrigação de ajudar alguém que não fosse da mesma crença, da mesma raça. Né? Ou seja, se tivesse um judeu sentado e sentasse um romano ao lado dele, ele levantava. Né? Então, essa é uma questão bastante importante, né, que Jesus trouxe em relação a vários aspectos, né, de perdão, desde o início da história, né, da viagem, mesmo pela viagem, né, de perdão para com os samaritanos, de compaixão, independente de quem quer que seja. Essa questão da proximidade, né, de quem que é o meu próximo, né? E depois a gente sabe que tem né, seguindo pela regra de ouro, fazer aos outros o que a gente gostaria que fosse feito para a gente mesmo. Então, são pontos de reflexão, né, que são trazidos nessa parábola, bastante importantes desde o início dela, né, desde do aspecto histórico, das relações, né, que existiam entre os povos naquela época. E importante trazer, né, o Evangelho, né, o Espiritismo traz para a gente essa necessidade de reflexão em relação a quem é o nosso próximo, né? Ou seja, de quem nós podemos nos tornar próximo. Esse é o ponto, né? Não, esse é o meu próximo, então eu vou ajudar, né, a essa pessoa. Mas de quem nós, encarnados aqui, nessa existência, podemos nos tornar próximos, ou seja, de quem nós podemos ajudar. E aí, como eu falei, bastante linkado com a mensagem, né, que foi lida no início. Ou seja, a questão da ação, do fazer, é bastante importante, independente de quem seja, né, de que raça for, de que crença for. Então, inúmeras são as possibilidades que nós temos do auxílio. Né? A oração, primeiro delas,
mais rica, talvez, de todas as ajudas, os auxílios que nós podemos dar, né, e podemos receber, né? Obviamente, a questão material também é importante, né, não desmerecendo, mas o que eu queria trazer, basicamente, para hoje era essa reflexão, né, dentro dessa parábola, né, que eu fui bastante rápido, enfim, mas só para uma reflexão para a gente considerar de quem nós podemos nos tornar próximos, ou seja, de quem nós podemos auxiliar nas oportunidades que nós temos, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos estudos, nas relações do dia a dia. Tá? Então, de que forma nós podemos auxiliar, né, sem esperar taxa de reconhecimento, sem esperar retribuição, né? Seguindo o exemplo, então, do nosso mestre, né? Ou seja, podia decidir, não vão querer me dar hospedagem, então tá, vou pelo outro lado, vou pelo outro caminho, muito pelo contrário, né? Era uma lição importante que ele sabia que deveria fazer. Então, era isso que eu gostaria de trazer, né, rapidamente aí para que a gente possa refletir, que a gente possa pensar e de que forma cada um de nós pode se tornar próximo a alguém, ou seja, pode ajudar, né, aqueles que necessitam. A prece, novamente, uma das formas mais poderosas que existem de ajuda, de auxílio. Basicamente era isso que eu gostaria de trazer para que a gente refletisse rapidamente. Convido a todos, então, para, se quiserem, fecharem levemente os olhos, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais, aos espíritos amigos que nos acompanham nessa jornada, agradecendo pela oportunidade da vida, pela oportunidade que temos, pelas bênçãos que recebemos em todas as atividades de nossa existência. Pela oportunidade da reflexão, do estudo, do convívio. Agradecemos ao Mestre Jesus e rogamos as bênçãos dos benfeitores de luz sobre cada um de nós, para que tenhamos condições de auxiliar, para que tenhamos a sabedoria para colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, auxiliando dentro de nossas possibilidades, tendo a alegria de servir e a certeza do amparo incondicional dos benfeitores espirituais que nos cercam e nos acompanham, nos intuindo, nos protegendo, nos amparando em todos os dias de nossa existência. Que as bênçãos dos anjos dos céus possam estar junto a nós, hoje e sempre, e que assim seja.